Graças a Deus por mais esse dia, graças a Deus por mais esse tempo aqui com cada um dos nossos irmãos. Que a graça e o favor do Senhor seja sobre a sua vida, o amor e a paz que está no Senhor possa inundar a sua vida, o seu coração. Como é bom estarmos mais uma vez aqui para cooperarmos com aquilo que o Senhor tem edificado nesse tempo, com a tua santa palavra, com a palavra de Deus. Seja bem-vindo a mais um título, a mais um dia da nossa escola bíblica. Nós temos visto que Deus tem edificado os nossos corações, edificado a nossa vida cristã, a nossa caminhada por meio da sua palavra. Aqui, todas as terças-feiras, na nossa escola bíblica, e eu quero incentivar você a todas as terças estar preparado, colocar uma expectativa no seu coração, para que você seja ministrado na palavra de Deus, amém? Independente de quem vai estar ministrando aqui a escola e dando a você aqui o ensinamento da palavra de Deus, você esteja com uma expectativa naquilo que é maior, que é a palavra de Deus, amém? Eu quero orar, amém? Eu quero começar orando para que assim o Espírito Santo de Deus possa vir sobre nós, possa tomar esse ambiente, possa tomar os nossos corações para vir edificar. Nós sabemos que não é só a letra, mas é a vida que o Espírito Santo traz por meio da sua palavra. Amém? Você pode orar comigo? Eu queria convidar você agora a nós fecharmos os nossos olhos e fazermos ao Senhor uma oração. Espírito Santo, nós te damos bem-vindo. Nesse dia, nesse momento, nós te chamamos, nós desejamos agora mesmo que o teu Espírito venha sobre nós, Pai. Que o teu Espírito venha nos instruir, que o teu Espírito venha nos fundamentar com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é fundamental, que é a tua palavra. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu Espírito e nós chamamos agora mesmo sobre esse ambiente onde nós estamos o Espírito da palavra, para que assim nós sejamos edificados pelo teu Espírito mediante a tua palavra. Pai, nós damos nosso coração, nós damos agora a nossa atenção e toda a nossa fé para crer na verdade da tua santa palavra. Em nome de Jesus oramos e dizemos amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? É com muita alegria que nós queremos compartilhar com você esse tema que Deus tem construído sobre o fundamento da fé cristã. Nós sabemos que nós precisamos estar nesses dias muito mais afiados, crendo na verdade da palavra de Deus, porque os dias são maus, não é verdade? Os dias são maus e nós precisamos estar fundamentados em uma coisa, na palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé para a salvação. É isso mesmo. Pastor, mas eu preciso de fé para ser salvo? Sim. Pastor, mas a fé, a salvação não é pela graça? Sim, é pela graça, mas é mediante a fé. Amém? E eu quero convidar você para agora mesmo abrir a Bíblia comigo. Amém? Nós vamos começar aqui lendo a palavra de Deus e nós vamos entender um pouquinho hoje sobre a salvação. A salvação, irmãos, por mais simples que possa nos parecer, é algo muito profundo, é algo muito sério, é algo muito verdadeiro para nós. E eu e você, como cristãos, nós precisamos estar firmes na salvação. Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Amém? Ter a certeza que eu sou salvo. Amém? Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, mas uma coisa é certa. A primeira certeza que você deve ter para se tornar um cristão é ser salvo. É que eu sou salvo. Amém? Só um salvo vai conhecer o que é ter uma vida no cristianismo, é ter uma vida com Jesus. Isso começa com a salvação. Amém? Nós vamos falar um pouquinho, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar muito nossos corações e nos edificar com a sua palavra.
Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo em Efésios, no capítulo 2. Nós vamos começar por aqui. Efésios, capítulo 2, aqui no verso 8. Acompanha comigo aí na tela, que diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Ah, como é bom nós sabermos que nós temos a salvação por meio da graça, sim. Mas eu preciso acreditar, eu preciso ter fé que essa salvação, ela veio por meio da graça, sim, que pela graça eu fui salvo, eu sou salvo, mas é mediante a fé, eu preciso acreditar nisso. E o que é graça? A graça é um favor que eu não mereço, mas para que eu possa receber, eu preciso crer. Mas o que é salvação, pastor? Salvação é um livramento eterno. Amém? Salvação é eu receber vida estando morto. E a palavra do Senhor vai dizer em Colossenses no capítulo 1 e no verso também 1 que nós estávamos mortos. Que eu estava no império das trevas. Mas Ele, o Senhor, Ele me transportou de um reino de trevas para um reino de luz, para um reino de amor. E salvação é eu ser livre do inferno, é eu ser livre da condenação, é eu ser livre da morte eterna. Eu fui salvo desse lugar, eu fui resgatado desse lugar, eu fui livre, liberto desse lugar de morte eterna. Amém? Você pode dizer um glória a Deus? E eu preciso, irmãos, expressar a minha fé nessa graça que me salvou. A salvação, ela é de graça, sim, mas eu preciso acreditar que essa salvação me alcançou. Eu não paguei nada por isso, mas o Senhor Jesus pagou. Amém? A salvação é de graça, mas ela custou um alto preço para Jesus. Um preço de morte. A morte dele pela minha vida. Aleluia! A salvação que hoje eu tenho custou a morte de Jesus. Para mim, não custou nada, mas para ele custou tudo, custou a sua vida. Então eu sou salvo porque eu sou salvo pela graça que me alcançou, mas é mediante a fé. E hoje eu quero deixar aqui, irmãos, isso fundamentado, essa palavra fundamentada ao teu coração, para que você creia que a salvação, ela veio sobre você por causa do sacrifício de Jesus. Eu preciso acreditar que o Senhor Jesus, ele estava assentado em um alto e sublime trono, revestido de glória. E agora o Pai deu uma missão a Jesus para se entregar na cruz, para se entregar, para morrer, para que eu e você tivéssemos vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Aqui no mesmo capítulo que nós lemos, no verso 1, o capítulo 2 de Efésios, no verso 1 vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. E o estado que nós estávamos era de morte. O estado que nós estávamos era de pecado.
É por isso que eu quero que você entenda que a salvação é um livramento, é um resgate eterno de uma condição. Eu estava morto, eu estava perdido, eu estava preso, mas ele vos libertou. Jesus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E agora, irmãos, eu preciso exercer a minha fé para acreditar nisso. Não é simplesmente eu repetir uma oração que um dia o pastor me pediu para repetir. E eu não sei quanto tempo de cristão você tem, ou talvez de crente você tem. Pastor, mas qual é a diferença de crente para um cristão? A Bíblia diz que até Satanás crê, mas não teme. Eu preciso temer a Deus. Eu preciso temer a palavra de Deus. Eu preciso temer o que diz respeito a Deus, a Jesus, a sua palavra. Eu preciso crer e continuar crendo. Deixa eu te dizer, a salvação, ela veio para mim e para você de graça. Mas eu preciso ter fé para acreditar que essa graça me salvou. Então, fé para a salvação é eu acreditar que Jesus Cristo, ele veio em carne, que ele veio, ele sofreu, ele padeceu e ele morreu em uma cruz. E esse é o plano da redenção que nos salvou, que nos resgatou, para que eu e você pudéssemos agora ter vida. Então, salvação, deixa eu te dizer, não é eu repetir uma oração pronta. Salvação não é eu somente ir na frente. Quando eu estou na igreja, eu sou chamado para vir aceitar a Jesus. Não é simplesmente eu vir à frente e repetir uma oração que eu estou aceitando a Jesus. Deixa eu te dizer, salvação é eu acreditar todos os dias, é eu confessar todos os dias. Jesus é a minha salvação. É eu confessar que eu recebi essa graça por meio de Jesus, mediante a fé. Amém? Graças a Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos. Olha que profunda a palavra de Deus. E nós estamos construindo aqui um entendimento de uma fé para a salvação. E até o final dessa aula, nós vamos com certeza, pelo Espírito Santo, entender que a salvação, ela é o começo, o meio e o fim da vida cristã. Amém? Aqui em Romanos, no capítulo 10, a partir do verso 8, vai dizer assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz:
todo aquele que nele crê não será confundido. Glória a Jesus! Como é linda e maravilhosa e verdadeira a palavra de Deus. Você entende que se eu confessar com a minha boca e crer com o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Se eu acreditar, irmãos, eu estou falando para você de uma fé que não é dessa terra, que não é uma fé natural daqui, mas de uma fé sobrenatural, uma fé que vai me levar a acreditar, não só a falar. Eu preciso falar com a minha boca, eu preciso confessar com a minha boca, sim, eu preciso confessar. Mas eu preciso crer com o meu coração, acreditar. Não é só naquilo que eu falo, que eu repito, que eu imito, não, que eu reproduzo, não. Mas é uma fé que me faz crer com o meu coração. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pastor, então não é eu repetir uma oração que o pastor me falou para repetir para eu aceitar a Jesus? Não. Não. Porque quantos que repetiram a oração que o pastor mandou repetir, quantos foram lá na frente depois de uma boa mensagem e repetiu a palavra e repetiu a oração, mas no outro dia a sua vida continuou a mesma? Deixa eu te dizer, salvação é um livramento da morte, salvação é um livramento da condenação eterna, é um estado agora de livramento. A pessoa estava caminhando para a morte, mas agora ela encontrou a salvação e ela agora está caminhando para a vida. E a sua conduta, ela é diferente, ela muda, ela é transformada. Existe uma convergência, uma conversão de caminho. Eu estava caminhando para a morte, agora eu me converti para a vida, eu fui salvo e agora eu fui convertido para a vida eterna. E a salvação é a vida eterna. Amém? A salvação é um dom de Deus. Nós lemos aqui em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, que pela graça foi salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Foi Deus que nos deu esse dom, o dom da salvação, mas é mediante a fé. Eu preciso crer, eu preciso caminhar como alguém que crê que está salvo. Não somente alguém que vai ao culto nos domingos. Você pode ser até um bom frequentador dos cultos de domingo, mas talvez não ser salvo. E salvação não quer dizer que eu precise estar todos os cultos de domingo na igreja para ouvir a palavra. Isso é um dever nosso após a salvação, porque quem é salvo entende que ele precisa estar no corpo, que ele precisa ser alimentado pela palavra, porque a palavra do Senhor também diz em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Se você ouvir a palavra de Cristo, logo a fé vai encher o teu coração, vai entrar nas suas entranhas, para que você creia na salvação em Jesus. E agora não é só eu confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor, mas eu crer no meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, e agora sim eu
caminho como alguém que acredita que foi salvo. Amém? A salvação é pela graça, mas é mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Por que não vem de mim? Por que não vem das minhas obras? Porque é um dom dado por Deus. Não é pelo tanto que eu me esforço, não é pelo tanto que eu trabalho, não é pelas obras boas que eu faço, não. É pela fé que eu tenho, é por acreditar nessa palavra, nessa verdade. Eu preciso crer, eu preciso ter fé. A graça, ela é um favor que eu não mereço. Mas eu preciso acreditar que aquilo que eu não mereço me foi dado. Eu preciso acreditar que aquilo que eu não mereço, que eu não merecia, me foi entregue. Eu preciso crer. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus. Eu sou salvo porque eu creio na obra redentora e redentiva de Jesus. Eu sou salvo porque ele foi para aquela cruz, para que eu agora fosse resgatado por causa do seu grande amor. E agora eu caminho uma vida de salvação, sendo santificado, sendo purificado, sendo perdoado, sendo amado. Talvez você tenha uma caminhada cristã, mas a salvação, talvez para você, ela não está tão perto. Talvez a salvação para você, ela não está tão clara, tão certa. Mas eu quero te dizer que a salvação, ela vem por causa da minha e da sua fé em Cristo Jesus. Entenda? A salvação, ela não vem pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez. E eu preciso crer. A salvação é um dom de Deus. Para você, sim. É para que você não mais caminhe para a morte. Confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor. Mas creia em teu coração que Deus o ressuscitou de dentre os mortos e seja salvo. Sim, a palavra da fé é para revelar a salvação. A fé que eu e você precisamos é para ser salvos. Nós sabemos que existe uma vida após essa. Nós não vamos viver simplesmente 30, 40, 50, 60, 80, 100 anos e acabou a história. Não. Existe uma vida após essa. E eu preciso crer que eu vou viver uma salvação eterna com Cristo. Eu não vou viver uma condenação eterna sem Cristo. A salvação, ela precisa ser algo que nos impulsiona diariamente a caminhar crendo, a caminhar confiando, a caminhar olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que a tua fé te impulsione todos os dias por causa da salvação em Cristo Jesus, a ter uma vida reta, a ter uma vida de santidade, a ter uma vida de renúncia. Uma pessoa salva, ela proclama todos os dias com o seu estilo de vida a salvação.
A salvação eu recebi, mas ela é vista em mim todos os dias. Ela agora se tornou o meu estilo de vida. Eu sou salvo. Eu caminho como uma pessoa salva. Eu me movimento como uma pessoa salva. Eu falo como uma pessoa salva. As minhas atitudes são como uma pessoa salva. Porque eu vivo por essa salvação que me alcançou. Amém? E que não seja simplesmente uma oração que eu repeti, que eu estava aceitando a Jesus. Não. Mas que seja um nível de fé todos os dias, de crer na salvação. Amém? Que essa palavra e que esse fundamento, esse ensino da palavra do Senhor possa nos despertar todos os dias para olhar para a salvação de Cristo Jesus e ter esperança de que seja amanhã, ou de que seja daqui 10 anos, ou que seja daqui a 30, a 40, se lá chegarmos, mas que verdadeiramente ele pode vir agora. Mas que verdadeiramente ele pode vir nesse exato momento, que eu tenho certeza da salvação, que eu tenho certeza que eu sou um salvo, que eu fui salvo pela graça, mediante a fé, e que eu confesso com a minha boca que Jesus é o meu Senhor, e eu creio em meu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou de dentre os mortos. E assim, eu creio que eu sou salvo. Amém? E que você caminhe como salvo. Eu quero orar por essa palavra, para que essa palavra esteja cravada nos nossos corações. Que não seja só uma mensagem que nós estamos ouvindo, mais uma mensagem, mas que seja, sim, um fundamento eterno para os nossos corações, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Amém? Eu quero orar para que essa palavra esteja impregnada, encravada no meu e no seu coração, e que todos os dias nós possamos crer na salvação que ele nos deu pela graça. Amém? Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você, para que agora o Senhor acenda no seu coração essa fé que vai te incendiar todos os dias para crer na salvação em Cristo Jesus. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que eu oro agora pela vida de cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo e que ouviram essa palavra e que ouviram este ensino da palavra da verdade do Senhor. E que agora mesmo o teu Espírito Santo traduza cada ensino, cada palavra ao coração dos ouvintes. Pai, que esse ensino verdadeiro da tua santa palavra possa estar impregnado nos nossos corações, fundamentado em nosso coração, para que assim todos os dias nós possamos nos mover como alguém que foi salvo. Que o teu Espírito acenda a fé todos os dias no nosso coração para a salvação. Nós fomos livres da morte, nós fomos resgatados de um império de trevas e nós fomos transportados para um reino de amor que nos alcançou para a salvação eterna por meio de Jesus Cristo. E eu oro para que agora mesmo cada um dos meus irmãos tenha, sim, na sua boca a palavra de confissão que Jesus Cristo é o Senhor, mas que também no coração haja sim a fé para crer todos os dias que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus de dentre os mortos e assim a salvação agora é o nosso estilo de vida, a salvação agora é aquilo que nós nos tornamos salvos. E nós caminharemos todos os dias com o Senhor para vivermos eternamente
contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus eu oro. E digo amém. E você aí agora mesmo diz amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.